Tem uma frase que quem tem timidez extrema já ouviu mais de uma vez na vida. Às vezes vem de alguém da família, às vezes de um amigo bem-intencionado, às vezes de um colega que viu você travar numa situação simples e achou que estava ajudando. A frase é: relaxa, não é nada demais. Ou então, todo mundo fica nervoso. Ou, é só uma conversa. Ou a versão mais curta e mais devastadora de todas: para de bobagem. O problema com essas frases não é que elas são cruéis. A maioria das pessoas que fala isso não quer machucar. O problema é outro. É que, com o tempo, você começa a acreditar nelas. Começa a se perguntar se o sofrimento é real, se não é exagero, se não é, de alguma forma, sua culpa. Esse vídeo existe para responder essa pergunta. Não com uma frase de consolo, com 9 descrições precisas do que quem tem timidez extrema vive. Situações, sensações, pensamentos que só fazem sentido para quem está dentro disso. Cada uma delas é uma prova, e quando você chegar no final, vai ter a resposta. Não é frescura, nunca foi. E hoje a gente vai entender por quê, com a precisão que essa dor merece. A primeira coisa: o corpo reage antes de você decidir qualquer coisa. Alguém te chama para responder uma pergunta simples. Seu nome é chamado na reunião. O professor aponta para você. E antes de você pensar qualquer coisa, antes de você formar uma resposta, antes de você decidir se vai falar ou não, o corpo já respondeu. O coração acelerou. O calor subiu pelo pescoço. As mãos ficaram frias ou suadas, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Quem não tem timidez extrema não entende isso. Acha que é decisão. Acha que você escolheu ficar nervoso. Que se você quisesse mesmo, controlaria. Mas não é decisão. É o sistema nervoso fazendo o que foi treinado para fazer. A amígdala, a parte do cérebro que detecta ameaças, aprendeu que situações sociais são perigosas. E quando detecta o sinal, dispara o alarme. Coração, respiração, temperatura. Tudo isso acontece em milissegundos, muito antes de qualquer pensamento consciente. Você não escolhe ficar vermelho. O vermelho acontece com você. A segunda coisa: a voz some, trava, ou sai diferente do que estava na sua cabeça. Você sabia o que queria dizer. Ensaiou mentalmente. Tinha a resposta. E quando abriu a boca, saiu outra coisa. Ou não saiu nada. Ou saiu com a voz que tremeu no meio da frase e você ouviu o próprio tremor e ficou ainda mais trancado. Isso tem um nome técnico: bloqueio vocal por ativação do sistema de ameaça. Mas o nome não importa tanto quanto o que você sente. A sensação de que a voz não é sua naquele momento. De que tem algo entre o que você pensa e o que você consegue dizer. Quem está de fora vê uma pessoa que não sabe se expressar. Quem está dentro sabe que não é isso. Você sabe. Só não consegue fazer o caminho sair. A terceira coisa: o branco. Não é que você esqueceu. É que a informação estava lá. E de repente não estava mais. Em situações de ativação intensa de ansiedade, o cérebro redireciona recursos cognitivos para o sistema de resposta à ameaça. Memória de trabalho, acesso a vocabulário, raciocínio sequencial. Tudo isso fica comprometido. Não porque você é menos inteligente, porque o cérebro achou, naquele momento, que sobreviver era mais urgente do que responder bem. O problema é que não havia nada para sobreviver. Era só uma pergunta. Era só uma apresentação. Era só um pedido simples. E o cérebro não sabe disso, porque aprendeu que não sabe. Essas 3 primeiras coisas são as que as pessoas de fora conseguem ver, mas são só a superfície. O que acontece por dentro, antes, durante e depois, é onde a timidez extrema realmente vive. E é onde a invalidação mais machuca, porque essa parte é invisível. A quarta coisa: a antecipação que consome horas, às vezes dias. Você tem uma situação social marcada. Pode ser uma apresentação, uma reunião, um encontro com pessoas que você não conhece bem, uma ligação que precisa fazer. E dias antes, às vezes semanas antes, o pensamento já começou.
Você já está lá, mentalmente. Já está ensaiando o que vai dizer. Já está imaginando o que pode dar errado. Já está sentindo, no corpo, o nervosismo de um evento que ainda não aconteceu. Quem não tem timidez extrema não entende que você pode chegar num jantar já exausto, porque ficou 3 dias inteiros se preparando para ele na cabeça. A antecipação ansiosa é, muitas vezes, pior do que a situação em si. E ela consome energia real, concentração real, sono real. Não é drama, é o sistema de ameaça trabalhando em modo contínuo, porque para ele, o perigo é iminente desde que você soube do evento. A quinta coisa, o replay. A situação já passou, faz horas, às vezes faz dias, e você ainda está lá, revendo o momento em que a voz tremeu, a frase que saiu errada, o silêncio que durou 2 segundos a mais do que deveria. A expressão no rosto da outra pessoa que pode ter significado qualquer coisa, mas que você interpretou como julgamento. Isso tem nome: ruminação pós-evento. É o sistema de ameaça tentando aprender com o perigo para se proteger da próxima vez. O problema é que ele não distingue entre um perigo real e uma interação social mal sucedida. Para ele, os dois têm o mesmo peso. E o resultado é que você não descansa. A situação acabou, mas o processamento não acabou. E quando finalmente para, já há outra situação no horizonte. E a antecipação começa de novo. A sexta coisa, a vergonha da vergonha. Essa é a camada que mais dói. E é a que menos aparece quando alguém tenta explicar a timidez extrema para quem está de fora. Não é só o medo de julgamento. É o julgamento que você faz de si mesmo por ter esse medo. É o pensamento que vem logo depois de travar. Uma pessoa normal não seria assim. É a conta que você faz mentalmente de quantas coisas simples, pedir informação, ligar, dizer que o pedido veio errado, exigem de você um esforço que para os outros parece automático. É o segundo nível de sofrimento. A dor que vem depois da dor. E ela é, muitas vezes, mais paralisante do que o medo original, porque ela não tem objeto externo. Não é medo de uma situação. É a conclusão de que tem algo errado com você. Essa conclusão é falsa, mas ela é convincente. E a gente vai chegar nisso. A sétima coisa, as oportunidades que foram embora. Não as grandes necessariamente, as pequenas também. A pergunta que você não fez na aula e ficou sem entender o conteúdo. A vaga que você não se candidatou porque a entrevista parecia impossível. O colega que você queria conhecer melhor, mas nunca abordou. O grupo de pessoas que parecia interessante, mas em que você nunca entrou. A vida vai passando enquanto a gente evita. Não de forma dramática, de forma silenciosa e cumulativa. Um evento evitado aqui. Uma oportunidade deixada para lá ali. E quando você olha para trás, percebe que a vida foi se tornando cada vez mais restrita. Não por escolha, mas por medo. Isso não é fraqueza. É o resultado lógico de um sistema de ameaça que foi aprendendo, ao longo dos anos, que o mundo social é perigoso. O sistema está fazendo exatamente o que foi treinado para fazer. O problema é que o treinamento está errado. A oitava coisa, a solidão que ninguém vê porque parece escolha. Quem tem timidez extrema muitas vezes parece reservado. Parece introvertido. Parece que prefere ficar sozinho. Mas há uma diferença enorme entre escolher estar só e não conseguir estar com os outros. A solidão que vem da timidez extrema não é paz. É um quarto com a porta fechada que você queria poder abrir, mas não sabe como. É querer conexão e não conseguir atravessar o medo que fica entre você e as outras pessoas. E a parte mais cruel é que de fora parece que você está bem, que é jeito de ser, que você simplesmente prefere assim. Não prefere. Está preso. A nona coisa. A crença de que é jeito de ser. Essa é a mais pesada de todas. E é a última, porque ela é o resultado de todas as outras somadas. Depois de anos de antecipação, de replay, de vergonha da vergonha, de oportunidades que foram embora e de solidão que ninguém viu, o cérebro chega a uma conclusão. A conclusão é: esse sou eu. Não tem jeito. Sou assim. Essa crença não é frescura.
É o desfecho lógico de um padrão que se repetiu tantas vezes que virou identidade. O cérebro aprendeu o medo. Depois aprendeu a evitar. Depois aprendeu que a evitação é quem você é. Mas aqui está a coisa mais importante desse vídeo inteiro. Aprendido pode ser desaprendido. Não de um dia para o outro, não com uma decisão de vontade. Mas o cérebro que aprendeu que o mundo social é perigoso também pode aprender, degrau a degrau, com gradação real, que não é, que dá para tentar, que tem saída. Não é frescura. Nunca foi. É um mecanismo, e mecanismo tem lógica. E o que tem lógica pode ser entendido. E o que pode ser entendido pode começar a mudar. Se esse vídeo tocou em algo que você ainda carregava sem nome, tem um material na descrição que vai mais fundo nisso. O Manual do Tímido é um guia que começa exatamente onde esse vídeo termina. Explica o mecanismo por trás da timidez extrema, sem linguagem clínica, sem promessa de cura rápida, e com um ponto de partida concreto para quem está no nível 0. O link está na descrição. O que a gente descreveu ao longo desse vídeo tem um nome clínico: fobia social ou transtorno de ansiedade social. Mas o nome importa menos do que o mecanismo. O mecanismo é simples de entender, mesmo que seja difícil de viver. Em algum momento da sua história, o cérebro aprendeu que situações sociais carregam perigo. Pode ter sido uma humilhação pública. Pode ter sido anos de comparação. Pode ter sido um ambiente em que errar tinha custo alto. Pode ter sido uma combinação de coisas que nem você consegue identificar. Não importa a origem exata. O que importa é que o aprendizado aconteceu. E quando o aprendizado acontece nessa estrutura, no sistema de resposta à ameaça, ele é persistente, automático e convincente. Convincente o suficiente para parecer quem você é, em vez de algo que você aprendeu. Há pessoas que têm esse padrão em intensidade leve. Há pessoas que têm em intensidade que paralisa completamente a vida. A intensidade varia. O mecanismo é o mesmo. E isso não torna o caso mais grave, mais defeituoso. Torna mais urgente ter um caminho que comece de onde a pessoa realmente está. O que ninguém de fora vê não é fraqueza escondida. É um sistema nervoso que aprendeu a errar na direção do perigo. Que prefere falso alarme a ser pego desprevenido. Que está, à sua maneira distorcida, tentando te proteger. O problema não é que ele protege. É que ele protege de coisas que não são perigosas. E enquanto ele faz isso, a vida passa. Mas a vida não precisa continuar passando. Se esse tema tocou em algo que você ainda não conseguiu nomear direito, tem um material na descrição que vai mais fundo nisso, com um mecanismo completo e um ponto de partida para quem está começando do zero. 9 coisas. O corpo que reage antes de você decidir. A voz que some ou treme. O branco que apaga o que você sabia. A antecipação que consome dias. O replay que não para. A vergonha da vergonha. As oportunidades que foram embora em silêncio. A solidão que parece escolha, mas não é. E a crença, construída devagar, de que é jeito de ser. Se você se reconheceu em alguma dessas, em algumas, em todas, você acabou de fazer algo que parece pequeno, mas não é. Você ficou com o assunto. Não evitou. Não fechou o vídeo no segundo em que ficou desconfortável. Isso já é diferente de ignorar. Quem tem timidez extrema passa muito tempo sozinho nessa dor. Acha que é o único. Achar que os outros conseguem coisas simples, sem esforço, e que há algo errado com ele que não consegue. E quando alguém diz, relaxa, é frescura, uma parte pequena e exausta acredita, porque é mais fácil do que continuar sem explicação. Mas não é frescura, não é fraqueza, não é defeito de caráter. É um mecanismo que o cérebro aprendeu e que continuou aprendendo cada vez que a evitação trouxe alívio de curto prazo. É lógico, é compreensível e é real. Nos comentários agora, tem pessoas que chegaram aqui pela mesma pergunta que você, que também ouviram para de bobagem e também, num momento de cansaço, quase acreditaram. Não estão no mesmo degrau que você. Podem estar mais no começo, podem estar mais adiante, mas estão na mesma escada. Isso importa mais do que parece. Porque a saída da timidez extrema não começa com coragem.
Começa com uma coisa menor e mais possível. Saber que o sofrimento é real, que tem mais gente assim e que aprendido pode ser desaprendido. Você não precisa virar outra pessoa. Precisa de liberdade. E a liberdade começa quando você para de ser seu próprio invalidador. Esse vídeo foi o primeiro passo. Só esse. Não o próximo.